Olá, muito boa noite, caros ouvintes da Rádio Mundial. Aqui é Carlos Florencio e mais um Potencial Humano de Vida. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre algo que surge muito recentemente e que nos leva à luz de uma compreensão maior de como nós podemos nos conectar às nossas experiências. Todos nós pensamos, somos inteligentes, possuímos essa habilidade de racionalizar, de mentalizar, né? E a nossa mente ela tem uma força impressionante, né? Tanto é que 90% das doenças são de ordem psicossomáticas, né? Psicossoma, elas se somatizam no corpo físico. Agora, como é que esse processo, né, se desenvolve no indivíduo? Nós, basicamente, vivemos uma experiência. Ao viver essa experiência, muitas vezes você encara a experiência como um problema. Por que você encara toda experiência nova como um problema, como uma situação que você tem que saber resolver ou vai ter que, de fato, acertar em como poder se manifestar por meio dela e tal? Existe uma tendência por conta do nosso inconsciente coletivo, até mesmo pela forma como evoluímos já na sua infância, né? A forma como você aprendeu e viu o mundo lá fora. Né? Você sai da sua família aos 7 anos de idade, você vai para a escola, chega na escola, você é colocado sentado e ali você tem que se comportar e você tem que aprender e você tem que tirar boas notas, então toda a situação que vem você tem que provar que você é bom, você tem que tirar boas notas, senão você vai ser burro, vai ser excluso, vai decepcionar os seus pais, vai decepcionar as pessoas de uma forma geral. Então, claro, no meio desse processo você vai tentar dar o seu melhor, vai tentar estudar para tentar ser amado, ser aceito e tal, né? Então, antigamente o estudo ele acabava criando uma certa pressão na criança e por conta dessa pressão um determinado respeito para com os professores, né? Hoje nós percebemos que esse respeito já não existe, né? Nas escolas públicas as crianças só faltam bater nos professores, né? Literalmente, né? São muito mal educadas, claro que não podemos generalizar, mas eu tenho presenciado, até mesmo pelo meu curso de filosofia, e o quanto a criança de fato não tem respeito pelo seu professor e conversa, e agora então com a internet fica no telefone, e entra e sai, assim, uma falta de respeito, uma coisa impressionante. Então, nas escolas públicas, porque as pessoas são mais humildes, então até poderíamos dizer, é por conta disso, né? Não tem acesso à informação. Mas nós vamos nas escolas particulares e nós temos as mesmas coisas. As crianças desrespeitam os professores, dizendo, eu é que estou pagando. Então elas têm aquela prepotência, né? Que tem poder, tem dinheiro, né? Então aí elas acabam se colocando numa postura superior ao professor, faltando com isso também ao respeito. Bem, isso é só um pequeno adendo nesta questão problemática que nós temos a nível de educação atualmente aqui no Brasil. Todos nós, claro que precisamos aprender, todos nós precisamos ser educados, porque nós, na nossa essência, nós somos um animal político, né? Um animal político que gosta de ter poder, um animal político que quer dar certo, né? Mas o seu lado animal, por vezes, chega a ser maior do que o seu lado, digamos, mais divino, ou mais evoluído, ou mais inteligente. Tanto é que nós vemos aí muita violência, né, atualmente, e as violências decorrentes justamente desta falta de controle, falta de ética, de moral, respeito, educação, né? Porque a única forma de controlar é colocando leis, sendo mais rígido, aí talvez pelo limite as pessoas aprendem a respeitar. Mas nós
neste momento atual, vivemos um excesso de liberdade, né? Nós temos aí passando por um processo chamado de neoliberalismo. Portanto, hoje em dia você pode tudo e você tem acesso a todo tipo de informação. Num clicar, você consegue mudar um canal de televisão, você acessa inúmeras coisas pela internet. Portanto, hoje você aprende tudo à distância e hoje você tem acesso a todo tipo de informação. Antigamente você não tinha, a informação ela era restrita. Antigamente você era imposto, né, com um certo respeito obrigatório, né, numa coisa de amedrontar ou criar o medo, né, tanto das religiões, né, que de repente você não vai para o céu e todo aquele processo. Mas hoje as coisas mudaram e aí então essa liberdade em demasia, mas ainda a forma como as pessoas aprendem, foram instruídas a aprender por meio das escolas, a observar as experiências como um problema que elas têm que decorar para poder acertar, para poder passar. Isso não ativa, aquilo que é o princípio da minha conversa, a sua capacidade cognitiva, né? Então essa capacidade de conseguir compreender, de poder processar melhor a informação fica deficitária. Então, quando você automaticamente vai viver uma experiência, você já vai inconscientemente achar que essa experiência é um problema e que você tem que saber atingir a resposta certa, senão você não vai ser bom, não vai vencer, não vai ganhar e assim vai. Tem aquelas pessoas que nem se preocupam em tentar dar o seu melhor, mas tem aquelas que se preocupam de fato em dar o seu melhor. Dentro nesta nossa visão de capacidade, né, cognitiva, quando você então vê uma experiência, você se encara ela com medo, com insegurança, você vai se conectar a todas as imagens de todas as experiências que você possui armazenada na sua mente, que vão aumentar ainda mais esse medo, essa insegurança, esse pânico, ok? Então, automaticamente, você perde a confiança. Você trava e não consegue fluir nas experiências, não consegue ultrapassar as experiências, acaba constituindo elas como se fossem um problema que você não sabe como resolver. E é engraçado que quando você, por exemplo, pensa em ir para uma praia, você sempre vai pensar na praia ensolarada e bonita, você nunca vai pensar que vai estar chovendo, né? Quando você pensa que vai numa festa, você vai pensar sempre nela com gente alegre, porque é uma festa. De repente você chega lá, tem pouca gente ou as pessoas não estão animadas, você com certeza vai se decepcionar, como vai se decepcionar com a praia, porque não estava ensolarada. Então há uma tendência nossa de nós criarmos sempre uma imagem positiva que antecede aos acontecimentos, porque nós queremos sempre achar que as coisas vão ser boas ou ser melhores. Há uma tendência, por conta disso, da gente se iludir e às vezes se perder entre a realidade e a fantasia, e aí não sabendo se adaptar à realidade e anular a fantasia da ideia pré-estabelecida, a pessoa se decepciona, se magoa. E aí se ela ainda persistir em não aceitar que aquela verdade é diferente da sua verdade idealizada na sua própria mente, ela fica com raiva, ela dá piti, ela fica furiosa porque, de repente, a situação não deu aquilo que ela queria para que ela tentasse resolver as suas inseguranças, os seus medos, os seus vazios existenciais. E quando ela vê uma experiência nova, ela já encara como um problema e, por vezes, ela vai tentar lutar ou senão ela vai tentar fugir daquela situação, ela vai se sentir pequena frente à situação e ela vai acessar todas essas imagens que ela tem armazenada no seu cérebro e isso tudo vai, com o tempo, né, criando aí padrões, e esses padrões vão se somatizando, gerando com isso as doenças psicossomáticas, de tanto se magoar, de tanto se decepcionar, de ficar triste, né, decepcionado com as situações da vida, ou de tanta raiva, de tanto ódio, né? Então você pode ir para uma coisa de fogo, né, e atacar o seu sistema nervoso, criar uma sobrecarga no seu coração, no seu cérebro. Então aí nós vamos ter os AVCs e uma série de doenças aí. Da mesma forma que as experiências que de repente surgem e que você se vê pequeno frente a ela ou incapaz de conseguir expandir ou desenvolver, isso faz você se travar e você vai incutindo essas informações, essas mágoas, essas decepções e é claro
que isso vai pegar na parte líquida, então vai pegar na parte emocional, né, em todo o seu sistema. E a pessoa, então, vai guardando esses elementos líquidos de água que ela não conseguiu resolver. E isso é claro que vai, com o tempo também, criando doenças psicossomáticas. Bem, vamos levar isso agora para uma outra visão. Vamos pensar, então, que se tudo no universo é energia, quando você vive uma determinada experiência, essa experiência ela vai liberar em você hormônios. Esses hormônios são substâncias que possuem uma química. A química possui uma atomicidade. As atomicidades elas possuem energia. Portanto, você está liberando energias. Que tipo de energia que você libera? Uma energia de raiva, uma energia de mágoa, de tristeza. Essas energias elas vão circular dentro do seu corpo, da sua atomicidade, e por vezes, conforme a densidão dessas energias, principalmente se é uma energia muito pesada, né, enfastiante, negativa, ruim, ela vai circular pelo seu sangue, pode estacionar no seu fígado, nos seus rins, e assim então nós vamos ter esta energia presa, e essa energia então presa, ela pode providenciar as doenças. Essas energias, como é que elas funcionam? Da mesma forma que você vai buscar, quando você se alimenta, você não se alimenta porque você quer comer pura e simplesmente. Você se alimenta porque você precisa absorver daquele alimento a energia para poder manter a sua vitalidade. Você precisa respirar para você também buscar o oxigênio, para oxigenar, para manter a vida circulando no seu sangue e em todo o seu sistema. Você precisa do sol para poder produzir vitamina D. Você, portanto, precisa se relacionar com os outros para expandir alegria, prazer, sensualidade, sexualidade. Você precisa numa grande sinergia, não só ficar sempre repondo as suas energias interiores, como também expandindo a sua energia nas relações com os outros. Então, tudo no universo são energias, como dizia Albert Einstein. Agora, como é que funcionam essas energias? Elas funcionam em determinadas frequências, elas possuem vibrações, e aí o que é que rege tudo isso? Então, aí nós temos dimensões, porque cada energia atua numa determinada dimensão que gera um determinado efeito, né? Portanto, ela tem uma inteligência e ela desenvolve uma capacidade cognitiva de processar e gerar consciência. Então, basicamente, nós passamos pela vida por meio da nossa inteligência, inteligindo e interagindo, né? Estabelecendo conexões para poder perceber quem eu sou na relação imediata com aquilo e o que é que aquilo significa para mim. Então, a partir disso, eu vou identificar, vou criar identificações, né? Nós passamos basicamente a vida toda nos relacionando com isso, e quanto mais a gente percebe as ações e o resultado disso, isso significa então que a nossa capacidade cognitiva de conseguir processar e perceber qual é o sentido, a razão e o propósito de cada energia, de cada vibração, de cada experiência, de cada situação que você está vivendo na sua vida, o que é que ela traz como uma informação que vai lhe ajudar a ser um indivíduo mais capaz, mais forte, desenvolvendo aí as suas habilidades e os seus talentos. Portanto, não existe experiência ruim, né? E eu digo que o ruim a gente nunca vai conseguir eliminar da nossa vida. A ideia não é a gente eliminar o mal da nossa vida. Principalmente nos momentos que decorrem que as pessoas estão muito mais sintonizadas com o mal do que propriamente com o bem. As pessoas estão tão insatisfeitas com a vida delas que elas procuram uma luz, né, como uma simbologia metafórica de algo que inspire elas a serem um indivíduo maior e superior. Aí elas se enfiam nessas várias religiões, né, num processo ainda muito pagão, né, num processo ainda de idolatrar esse Deus, esse ser espiritual superior, né, se colocando numa posição miserável de ficar pedindo, o tempo todo pedindo, né? Coitado desse Deus, né? As pessoas só pedem, a gente não vê ninguém dando nada para ele, né? Só pedem, né? Pedem, quero um homem, quero dinheiro, quero resolver meu problema, me ajude, tal, né? Agora as pessoas, impressionante que elas nunca pedem assim, eu quero a consciência, eu quero a inteligência, eu quero desenvolver a habilidade, eu quero desenvolver o talento. Entende? Elas se tornam umas mendigas, né? Mendigando sempre alguma coisa, mendigando sentimentos, mendigando uma luz, mendigando umas coisas. E aí é claro que para isso, né, essa pobreza, né, que isso é uma pobreza de espírito, né, elas vão ficar sempre por conta
incapacidade, né, de conseguir, de fato, se conectar com as situações e desenvolver a sua capacidade cognitiva, elas ficam à mercê de quem tem um pouco mais de inteligência, que utiliza daquela fé, né? Então, hoje nós temos aí pastores, né? Eu detesto essa palavra pastor, eu detesto, porque colocar alguém como pastor significa que, no mínimo, você é uma ovelha. Se você é uma ovelha, você é um animal tão burro que só serve para ser comido pelos outros, né? Então, eu acho que não é uma imagem que, de fato, dignifique uma pessoa. E um pastor, como assim um pastor? Parece mais um vendedor da 25 de março do que qualquer outra coisa, né? Que está ali vendendo um Deus, vendendo um Cristo em nome de Jesus, né? E, realmente, se Jesus se importasse com tudo isso, eu acho que sobrava muito pouca gente nesse circuito todo. Então, é impressionante, né? Assim, o quanto o ser humano consegue ser ridículo de várias formas. Mas eu acho que os ridículos, como semelhantes, sempre se atraem, aí eles estão todos juntos e aí eles ficam todos dentro de um mesmo processo, né? E eu acho que está tudo certo. Eles são feitos assim, de fato, um para os outros. Mas para quem está fora disso, e que tem uma gama enorme de pessoas que está fora disso, que não quer ir para essas religiões, que acredita que existe uma força maior, né? Ou às vezes já até desistiu de acreditar, mas sente que quer desenvolver alguma coisa, mas que não fique presa, né, a nenhum dogma, a nenhuma religião, mas sim desenvolver a sua consciência, as suas habilidades, os seus talentos, conseguir perceber melhor a vida, o que é a força da projeção mental, da força emocional, de gerar consciência, ter liderança, autoridade, comando, né? Ou seja, se você é imagem e semelhança desse ser divino, no mínimo, né, você tem que desenvolver essas habilidades, né? Então você se imagina que esse ser divino criou esse universo infinito. Se você se inspira nele, em ser o melhor indivíduo, desenvolvendo as características que a ele pertencem, você vai dominando esse próprio universo, né? Então, e basicamente todas as pessoas, independentemente de raça, cor ou credo, elas conseguem ter sucesso, ou ter dinheiro, ou ter felicidade, ou ter amor, e não necessariamente elas precisam de religião ou do que for. Não é? Portanto, tem a ver com ética, com moral, com respeito, com educação, com perceber as ações, o resultado das ações, saber observar as suas tentações, principalmente essa tendência, que é uma tendência que eu acho muito feia no povo brasileiro, de sempre querer tirar vantagem das situações, até numa fila de ônibus. Até numa fila de ônibus, para subir no ônibus, as pessoas conseguem, às vezes, maltratar uma mulher com uma criança ou coisa do gênero. É impressionante a falta de respeito e educação que nós vivemos nessa atualidade. É claro que isso tudo, essa energia, né, gosmenta, feiosa, ridícula, né, está cada vez aumentando mais, porque as pessoas, como estão livres e elas podem fazer o que elas querem, elas acham que isso, de fato, não está prejudicando a elas ou a ninguém. Mas está sim, está prejudicando, porque realmente esse tipo de padrão não é um padrão de quem se diz um ser minimamente evoluído. Ao pensar assim, neste sábado eu vou dar uma palestra sobre o sistema de equilíbrio energético, sobre as consciências, como é que elas funcionam, as energias, como é que elas funcionam, e tudo isso atrelado aos chakras, que são subconsciências, como eu gosto de chamá-los, né? E que automaticamente cada um representa uma potência dentro do processo humano de desenvolvimento, que capacita a esse ser humano a se conectar a essa fonte inspiradora para que ele seja um indivíduo melhor, mais consciente também das energias de baixa frequência, porque se você é uma pessoa boa, mas você não sabe lidar com o mal brinca com você, o mal maltrata você, né? Então a ideia não é você eliminar o mal, mas sim você saber trabalhar com todas essas energias. E nesse sábado, então, às 5 da tarde, eu vou ministrar uma palestra sobre o sistema de equilíbrio energético. Eu gostaria que você participasse, né? Nesta palestra, ela é uma abertura para um curso meu de formação, que é o curso do SI, Sistema de Equilíbrio Energético, que vai ensinar você a desenvolver as suas consciências, a sua capacidade cognitiva, entender como é que funcionam as dimensões, as vibrações, como é que funcionam as experiências no processo evolutivo, como é que isso tudo é absorvido pelo seu sistema energético, pelo seu cérebro, pela sua capacidade, digamos, cognitiva, que vai lhe dar aí poder e autoridade, entendeu? Aí você sai dessa coisa de que achar que que se colocar numa posição de fato inferior, você se coloca de fato à altura dos acontecimentos, dominando os acontecimentos da sua vida.
Tá? Então, para você que quer saber mais sobre o curso de formação do SIC, é um curso de formação reconhecido pela FENAT, pela Federação Nacional dos Terapeutas, né? Que a presidente, inclusive, já participou das minhas atividades, por isso ela me convidou para fazer parte e fui reconhecido com todos os meus cursos pela federação. E por quê? Pela idoneidade, de fato, o comprometimento em em gerar cursos que gerem, de fato, uma transformação na pessoa num processo mais de conscientização. Não processos ritualísticos, embora eu respeite também as religiões, cada um vai para onde quer. Mas ao longo dos meus mais de 25 anos trabalhando como terapeuta, eu percebi que, de fato, a única forma da gente conseguir evoluir é gerando consciência. Se você não tem consciência numa determinada situação, não adianta que ninguém vai te dar essa consciência. Porque consciência você só desenvolve pela sua habilidade de saber se envolver com a experiência, pela sua inteligência, pela sua capacidade cognitiva. Portanto, quando você aprende a meditar, relaxar a sua mente, eliminar os seus mecanismos de autossabotagem, as energias que estão interferindo no seu campo energético, você automaticamente consegue otimizar a sua energia de uma forma bem mais favorável. Então entre lá no meu site, que é carlosflorencio.com.br, ou ligue para mim lá no meu telefone, que é o 4106-4141, para saber sobre a palestra, para saber como é que funcionam esses equilíbrios energéticos, essa cura energética que vai otimizar a sua vida, né? Fazendo com que você rompa com os seus mecanismos de autossabotagem e todo o processo que possa estar aí interferindo na sua vida. Então ligue lá no 4106-4141 ou entre no meu site carlosflorencio.com.br. Espero por vocês na palestra nesse sábado às 5 da tarde. Vamos abrir aqui o canal da Rádio Mundial para eu dar um alô. Acho que hoje só vai dar tempo para uma ligação, né? Porque hoje eu resolvi falar dessa parte cognitiva. Tudo bem? Alô? Alô? Oi, Carlos, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bom, eu sempre ouço o seu programa. E gostou do programa de hoje? Está gostando? Está curtindo? Então eu não pude pegar o começo. Eu tava falando sobre a questão da capacidade cognitiva, de conseguir processar as experiências, não levar para o lado pessoal, sentir, ressentir. Isso tudo vai bloqueando a pessoa, criando doenças. Eu vou falar sobre esse tema na palestra no sábado às 5 da tarde, tá bom? Ah, tá legal. Isso eu já passei por isso também e estou fazendo esse trabalho de transmutar, né? Mas não adianta, não dá para transmutar se você não entende o que é que você está transmutando, né? Você tem que ter consciência sobre as energias que você acumulou, porque senão você acumula de novo. Então não adianta nada, né? Porque basicamente você tem que saber o que é que te levou a acumular os processos que te geraram os bloqueios que você possa ter. Lembrando que sempre é alguma conexão que você estabelece com uma determinada consciência que pode ser prejudicial a você, mas que você fez uma escolha a partir da dúvida do seu próprio valor ou do que for, né? Uhum. Me passe o seu nome e sua data de nascimento para fazer uma pequena leitura, né? Que isso eu ensino, essa leitura, né, intuitiva, eu ensino meus alunos a fazerem o diagnóstico por meio da inteligência intuitiva no meu curso do SIC, que vai ser nesse final do mês, né? Ah, entendi. Fala aí a sua data, por favor. A minha data de nascimento é 28 de setembro de 1971. Como é que é o seu nome, querida? É Ana Cláudia, tudo junto, de Oliveira Morales William. Tá, só um pouquinho. Ok, Ana, você é uma pessoa que gosta de ter iniciativa, né? Todos nós temos assim um chakra que está em maior evidência no nosso campo energético. No seu caso é a energia vermelha, né? A energia vermelha é a energia da pessoa que veio ter segurança nela mesma, né? É a energia das pessoas que têm que aprender a saber lidar com dinheiro, com casa, com trabalho, com serviço, criar uma base onde ela possa se sustentar em si mesma, não podendo criar dependência nos outros e não tornando os outros dependentes da segurança que ela gera, ou que ela transmite. Portanto, basicamente ela vai perceber que cada um é dono da sua própria segurança e cada um tem que saber bastar a si mesmo, né, naquilo que representa a sua sobrevivência. Tem que cuidar com a ira, com a cólera, com a avareza, né, com todos os excessos de descontrole, saber lidar com essas energias de raivas e tudo mais, e basicamente saber administrar, saber lidar com o dinheiro, saber organizar, disciplinar-se, ser flexível e tolerância, né, e ter bastante paciência para conseguir materializar os seus objetivos, lembrando que de tijolo em tijolo a gente consegue edificar uma grande obra. Às vezes, de forma muito rápida, a gente pode acabar não construindo a coisa bem feita e a coisa cai depois, né?
Então, basicamente, no campo sentimental, há uma tendência de você se ressentir e se fechar muito no seu mundo, até como uma forma de proteção e pelo não reconhecimento das ações que você faz pelos outros. Mas é observar isso, observando que não é para tornar ninguém dependente de você, e nem você dependente de ninguém, cada um dono da sua própria segurança. A partir daí não existe um domínio de uma energia sobre a outra energia. Faz sentido para você? Faz todo sentido. Tá? Agora, você pode trabalhar desde áreas administrativa, comercial, né, organizacional, na parte de organização, você é muito boa para isso. Agora, você é uma mulher que realmente não quer... Você é uma mulher de força, portanto, você não quer ninguém dizendo o que é que você tem que fazer num processo um pouco opressor sobre você. Isso você não gosta. É verdade. Tá? Agora, toda a área assim, de ligada à estruturação, organização, vendas, que seja para organizar, são as suas melhores áreas. E no campo emocional, você tem que entender que há uma tendência dos seus processos anteriores, né, de vidas passadas, aí, de uma certa traição pela devoção que você faz aos outros, principalmente nos homens. Parece que eles não valorizam isso, e aí você sente um certo descaso. E esse descaso te magoa e faz você fechar. E aí você acaba se isolando um pouco por conta disso. E esses processos às vezes ficam um pouco repetitivos, o que não é legal, porque pode depois somatizar e aí, claro, podem surgir doenças aí. Tá claro? Tá bom. Tá ótimo, Carlos. Okay? Se quiser saber mais sobre tudo, sobre os chakras, energias, é nesse sábado às 5 da tarde, aqui na João Moura, em Pinheiros, na minha clínica, tá bom? Tá legal. É isso, gente. Então ligue lá no 4106-4141, faça a sua inscrição ou para palestra, para saber tudo, como é que vai ser o curso de formação no final do mês, ou entre no meu site, carlosflorencio.com.br. Ligue lá, 4106-4141. Até a semana que vem. Ative a sua capacidade cognitiva, que você vai ver, né, por meio da sua consciência, que você, de fato, pode ser um líder de si mesmo. Até mais. Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Potencial Humano de Vida. Apresentação do consultor de desenvolvimento pessoal e coach Carlos Florencio.